Estivemos falando outro dia sobre o significado do conhecimento e como o conhecimento impede a clareza da percepção. Examinamos essa matéria mais ou menos profundamente e nessa manhã eu desejo falar sobre a virtude. Para investigar essa questão é preciso considerar a influência da sociedade, o significado social da virtude e da autoridade, e também o estado de solidão. Todos esses fatores estão presentes na palavra virtude. Temos, em primeiro lugar, a questão da influência social, de como somos moldados pela estrutura sociológica e psicológica da sociedade. A maneira como pensamos, a maneira como agimos, nosso senso de responsabilidade, se posso empregar essa palavra, sobre a qual estivemos falando outro dia. Tudo isso é resultado da influência social. Psicologicamente, não estamos separados da sociedade. Nossas relações, nossos pensamentos resultam de nosso condicionamento, o qual é determinado pela estrutura psicológica da sociedade. Embora sejamos educados em escolas e colégios e adquiramos uma certa porção de conhecimentos técnicos em várias especialidades, em regra, estamos à mercê da sociedade. Ela é que nos molda o caráter. Nossas ideias religiosas são condicionadas pela sociedade, pela cultura em que nascemos. A influência da sociedade molda todo o nosso ser. Somos católicos, protestantes, judeus, hinduístas, isto ou aquilo, como correspondente conjunto de dogmas, crenças e superstições. Dentro desse padrão, cultivamos o que chamamos nossos próprios valores, mas também aí estamos sendo influenciados, conscientemente ou inconscientemente, por uma multidão de coisas, pela alimentação, pelo clima em que vivemos, pelo vestuário, pelos jornais, revistas e livros que lemos, pelo rádio e pela televisão. Se não compreendemos todas essas influências, penetrantes e contínuas, se delas não ficarmos cientes, a virtude perde o seu significado. Quando não há compreensão da influência, seguimos meramente um padrão que se tornou respeitável. E respeitabilidade não é virtude. Pelo contrário, respeitabilidade é uma coisa horrível e nada, absolutamente tem em comum com aquilo que se pode chamar virtude e que mais adiante examinarei. Assim, se desejamos realmente compreender a extraordinária solidez, vitalidade e força da virtude, temos, em primeiro lugar, de ficar cônscios da influência, não só da influência que recebemos conscientemente, mas também da influência inconsciente, para a qual, de ordinário, somos tão receptivos e que é muito mais difícil de perceber. Bem, é verdadeiramente possível ficarmos livres da influência. A influência de nossa mulher ou marido, de nossos filhos, da sociedade e de tudo o que nos cerca. É possível ficarmos livres dessa influência exercida a todas as horas na forma de propaganda pelos jornais e livros? Se dizemos ser impossível ficarmos livres dela, nesse caso o assunto está encerrado. Não há mais necessidade de continuar a investigar e a virtude se torna mera imitação, ajustamento a um padrão. A sociedade, com seu código de ética, suas responsabilidades, seus valores tradicionais, exige insistentemente que o indivíduo se ajuste ao padrão estabelecido. E a esse ajustamento chama moralidade. E imoral é a pessoa que se desvia do padrão. Mas, por certo, precisamos ficar totalmente livres do padrão. Nos libertarmos completamente da estrutura psicológica da sociedade. Isso significa que temos de perceber toda essa estrutura em nós mesmos, tanto na mente consciente como na inconsciente. E é muito difícil
ficarmos cônscios de nosso condicionamento inconsciente. Conscientemente, podemos rejeitar a estrutura moral da sociedade, e há muita gente que o faz. Sacodem os ombros e a colocam de lado. Mas a influência da sociedade não se restringe ao século atual. Inclui igualmente o imenso passado, toda a sua propaganda, a sua tradição, e esse padrão está profunda e firmemente radicado no inconsciente. E para se estar inteirado do padrão inconsciente, se requer uma certa qualidade de negação. Eu espero que não esteja apenas ouvindo as palavras e concordando ou discordando, porém experimentando realmente, para ver até que profundidade você pode penetrar em você mesmo, no seu inconsciente. Serão totalmente inúteis essas reuniões e nenhuma significação terão se escutar esporadicamente algumas palestras e depois sair daqui. E não diga, isso eu não posso fazer. Ninguém fará por você. Cada um tem que trabalhar sua própria transformação. O inconsciente é o depósito oculto do passado individual e coletivo. É o repositório de séculos de propaganda, de toda a experiência e conhecimento das tradições e complexidades da raça. Agora, por mais engenhoso que você seja, que o analista seja, a mente consciente não pode se aproximar do inconsciente por meio da análise. Pela análise só pode se arranhar a superfície do inconsciente. Não é possível aprofundá-lo, como já admitem hoje em dia os analistas e psicólogos. A mente consciente foi educada e treinada numa determinada direção. Adquiriu conhecimentos técnicos em certas especialidades para que a pessoa possa ganhar a vida, sendo isso o que se chama o acesso positivo à vida. Mas, por esse caminho, não é possível se aproximar do inconsciente. Eu espero que esteja me expressando claramente. Senão, vocês podem me fazer perguntas depois para examinarmos mais a questão. O inconsciente, que é o oculto, tem de ser considerado negativamente. Entende o que eu quero dizer com acesso negativo e acesso positivo? Quando temos um problema, a maioria de nós se aplica a ele positivamente. E isso significa que procuramos modificar o que é, de acordo com um certo padrão. Como somos pessoas positivas, nossa maneira de considerar o inconsciente é também positiva. Na realidade, não somos absolutamente pessoas positivas, porquanto nosso método positivo é uma reação ao negativo. Eu espero que você esteja compreendendo. Estar cônscio de uma coisa negativamente, como, por exemplo, o agitar-se daquela cortina ou o murmúrio daquele ribeirão, é olhá-la e escutá-la sem resistência, sem condenação, sem rejeição. Do mesmo modo, é possível nos inteirar da totalidade do inconsciente. E esse é o percebimento negativo. Mas esse estado de negação não é o oposto do positivo. Nada tem que ver com o positivo, porquanto não é uma reação. Se deseja compreender uma coisa, sua mente deve se achar num estado de negação. E ela não se acha em estado de negação quando rejeita ou condena o que vê. O estado de negação não significa estar em branco. Pelo contrário, estamos cônscios de tudo. Vemos e ouvimos com a totalidade de nosso ser. E isso significa que não há resistência, não há rejeição, não há comparação, não há julgamento. E eu acho que é possível escutar dessa maneira a todas as reações do inconsciente. Isso é estar negativamente cônscio do inconsciente,
Se puder fazer isso, e essa é uma verdade, a única maneira de nos aproximarmos do inconsciente, então o inconsciente se revelará totalmente e imediatamente. Naturalmente, pode proceder passo a passo, analisando de cada forma de condicionamento, cada tradição, cada valor, conforme vem à superfície, sendo isso um trabalho extremamente prolongado e entediante. E por essa maneira o seu exame nunca será total. Agora, mediante essa percepção negativa ou não discriminadora, você pode penetrar completamente o condicionamento do inconsciente. Seu condicionamento de nacionalidade, de valores tradicionais, de herança racial. O condicionamento que te é imposto pela sociedade. Você pode penetrar tudo isso imediatamente e começar então a compreender o significado, a verdade ou a falsidade da influência.